i30 de segunda geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o i30 aqui em análise é com motor 1.8, 16 válvulas, gasolina e câmbio automático, ano 2014. E foi justamente nesse ano que o i30 teve uma atualização de motor. Anteriormente ele utilizava o 1.6 do HB20, agora ele passou a utilizar o 1.8 apenas a gasolina. Mas vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 48.922. Já a tabela FIPE bem acima desse valor, R$ 61.677. Mas o que isso quer dizer na prática? Que, em média, esse carro está sendo negociado de fato abaixo um pouco da tabela FIPE. Mas uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como você também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui tabela FIPE, que seria a pior das hipóteses, você vai desembolsar para um carro desse R$ 62.210,74. Mas saiba que se você tiver um pouquinho de paciência, procurar com calma, você pode encontrar boas oportunidades desse carro, até mesmo um pouco abaixo da tabela. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi cobrado sobre o valor de FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021. Isso foi uma medida excepcional aqui para o nosso estado. Então, pegando o valor dele cotado em janeiro de 2021, na época estava em R$ 47.539. Teve uma alta bem expressiva, não é verdade? Então, 4% vai ficar em R$ 1.901,56. Você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. Valor cotado aqui também no meu estado, R$ 135,95. Assim como um seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui, a título de comparativo com outros vídeos que eu já fiz no canal, uma taxa de 5% sobre o valor de tabela FIPE que eu considero ideal, até justo se pagar para um seguro de um carro. Nesse caso, vai ficar em R$ 3.083,85. Mas tenha em mente que esse 30, principalmente aqui de segunda geração, é um carro que não vendeu tão bem, não tem tantas peças disponíveis, aí, principalmente em parte de acabamento. E quando tem, logicamente, o preço é mais elevado. Então, de uma forma geral, as peças de acabamento desse carro são um pouco mais caras. Isso vai tender o seguro desse carro a ser um pouco mais elevado. Então tenha isso em mente, tenha esse valor que eu estou te mostrando aí apenas como uma média, que também pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito. Então, para cada realidade, para cada perfil de condutor, o valor desse seguro pode mudar. Mas falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2019, estava em R$ 53.259. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.806. Isso em percentual dá 4,55%. Se formos comparar com alguns de seus concorrentes aqui, o i30 de segunda geração não teve uma inflação, uma valorização, entre aspas, tão expressiva assim. Mas ainda dá para aceitar, Subiu de preço como qualquer outro carro. Mas tenha em mente que nos próximos anos, se os preços de carros aí começarem a baixar novamente,
veremos uma desvalorização aqui no i30 maior do que em concorrentes de peso aí como Golf, Cruz Hatch, Bravo. Então, algo para ficar ligado. Mas, somando toda a parte de documentação do i30 e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 2.315,36, o que dá por mês R$ 192,95. Como eu disse, tenha em mente que se os carros começarem a desvalorizar no futuro próximo, esse custo anual também vai subir. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do i30 1.8 de segunda geração. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, vai ficar em R$ 165. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 591, bem puxado aí na parte de discos de freio, né? Assim como as velas, cotei aqui genuínas Hyundai, porém fabricadas pela NGK, R$ 285 as 4 velas. Pneus, as medidas são 225, 45, 17. Cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 2.396. Pneus largos, perfil baixo, aro maior, vão ser mais caros mesmo. Óleo de motor, especificação aqui da Hyundai é a 5W30, dentre outras várias que você pode ver lá no manual do proprietário, mas uma das mais comuns aqui de se utilizar é a 5W30. E esse motor, né, o NU, pega 4 litros com a troca do filtro. Então cotei um Castrol Magnatec Stop Start 100% sintético. Vai ficar em R$ 220 os 4 litros. Correia de acessórios da Gates, seu tensor, só a correia, R$ 79. Já o kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, não vai nem entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Da Takal, vai ficar em R$ 1.121. E esse kit contém uma corrente, 2 guias e um tensor. Falando agora em filtros, todos da Japan Parts. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 37. Filtro de óleo, R$ 34. Filtro de combustível, R$ 62. E o filtro do ar-condicionado, R$ 36. Falando em amortecedores agora, cotei os 4 da Cofap, modelo Turbogás, R$ 1.860. E aqui não tem coxins, batentes, coifas, nada disso. Aqui é o preço só dos amortecedores. E como esse é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. A especificação aqui da Hyundai para esse fluido é ATF SP4. E esse câmbio, que é o A6GF1, tem a capacidade de 7,5 litros. Então, você vai precisar comprar pelo menos 8 litros de óleo. E o óleo aqui que eu encontrei que atende a essa norma, né, a SP4, é um FEBI Bilstein código 34608. E juntamente com esses 8 litros de óleo, também cotei um filtro da Japan Parts, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e não trocar o filtro, né? Então esse kit contendo os 8 litros de óleo mais o filtro vai ficar em R$ 1.277. Um preço até na média comparando com carros aí do mesmo segmento e até de outros segmentos. Mas tenha em mente que esse é o preço só das peças. Aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque ela pode variar muito dependendo da região do Brasil que você está me assistindo. Pode variar também dependendo do processo de troca que você for fazer, se vai ser por máquina ou por gravidade. Se for por máquina, vai ser um pouco mais barato, mas não vai limpar 100% daquele óleo velho que vai ficar ali na transmissão. Vai ficar algum resíduozinho ali. Se você fizer por máquina, vai ser um processo mais garantido, mais eficiente, vai expulsar totalmente aquele óleo velho, porém você vai precisar comprar um pouco mais de óleo, um pouco mais do que esses 8 litros, porque a máquina não trabalha vazia. E o processo em si, né, geralmente já vai ter um custo mais elevado por já estar utilizando a máquina. Então tenha isso em mente.
Mas somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do i30 2014, vai ficar em R$ 7.042. Os vilões aqui dessa manutenção foram os amortecedores, preço um pouquinho acima da média, pneus bem caros, acima dos 2.300, discos de freio também puxaram um pouco essa régua para cima, e entra a questão de ser um carro automático, você tem que pensar na troca do fluido do câmbio também. Mas nada de muito exagerado, eu diria. Vamos falar agora aqui da parte de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região finalmente está baixando de preço, assim como eu espero que em todo o Brasil também, na verdade. Já estamos encontrando gasolina aqui numa média de R$ 6,99 o litro, pelo menos aqui na minha região. Mas como está o preço aí na sua região? Deixa nos comentários pra gente. E esse i30 tem um tanque de 53 litros de capacidade, então vai ficar em R$ 370,47 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade esse carro faz 9,2 km por litro, na estrada 11,8. É um consumo razoável, condizente, com motor 1.8 aí de seus 150 cavalos e aliado a um câmbio automático, acaba não deixando esse carro ser muito econômico. E autonomia, falando aqui ainda em dados de ficha técnica, na cidade com tanque cheio esse carro pode rodar 488 km, se for com gasolina 625. Está na média para um tanque de 53 litros, então tudo ok. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, um dos grandes pontos de dúvida para quem compra esses carros aí da linha Hyundai, principalmente esses importados aí, acaba tendo muita confusão porque não vem muito bem diferenciado ali as versões. Por exemplo, nesse ano aqui do i30, todos são chamados aí de GLS, né? Porém tem um menos equipado, um intermediário e um mais completo. Aqui eu vou falar do mais completo, vou falar de tudo que tinha disponível para o i30 2014 1.8. Ou seja, se você pegar o mais completo possível, você vai ter à sua disposição equipamentos como direção elétrica com ajuste de altura e profundidade e com ajuste de assistência da direção. Um sistema semelhante ao que já vinha lá no Focus MK2,5. Aqui ele também conta com 3 modos de assistência que vão da mais leve à mais pesada. Dependendo do seu gosto, da sua forma de guiar, você tem a possibilidade de selecionar o que mais vai lhe agradar. Além disso, conta com vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento dos retrovisores externos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, bancos de couro com ajuste elétrico para o banco do motorista, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico, 7 airbags, né? Tem até airbags de joelho, além de ABS com EBD, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina, faróis de xenon, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Então, se você procurar bem, você consegue pegar um carro desse com vários equipamentos bem interessantes. Assim como na parte de som, conta com uma central multimídia de 7 polegadas com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS nativo integrado e câmera de ré. O problema é que esse GPS aí da época de 2014 já fica difícil de ser atualizado hoje em dia. Então, talvez você não vai querer utilizá-lo na maior parte do tempo, vai acabar utilizando aí o Google Maps ou o Waze. Mas tem lá se você quiser. Falando agora em conjunto mecânico, aqui ele utiliza o motor NU G4NB, que é o mesmo do Elantra. Esse aqui é um motor 1.8, todo em alumínio, né? Tanto bloco quanto cabeçote. Conta com balancinhos roletados para redução de atrito. Esse motor ele é até bem eficiente. Conta também com coletor de admissão variável, então o fluxo de ar ele toma caminhos diferentes dependendo da rotação do motor, dependendo da carga que você estiver exigindo, o que é bem interessante para tentar fazer esse motor ter um desempenho melhor em baixas rotações principalmente. Conta com acelerador eletrônico, alternador inteligente que carrega em situações de menor carga, por exemplo, quando você
está descendo uma serra, descendo um morro, esse alternador atua mais para poder carregar a bateria. Quando você está subindo o morro, está exigindo mais potência do motor, o alternador diminui ali a atuação para poder não ficar roubando muita potência do motor quando você estiver exigindo, que é bem legal. Além disso, conta também com bobinas individuais, outro ponto positivo desse motor, que é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como vimos, e com variador de fase tanto para admissão quanto para o escape. Então, outro sistema aqui para tentar ajudar esse motor a ter um desempenho legal em baixas rotações. Em números, ele gera 150 cavalos de potência a 6.500 RPM e 18,2 kgfm de torque a 4.700 RPM. Para um carro até leve para os seus padrões, 1.263 kg, a relação de peso-potência fica em 8,4 kg por cavalo. Porém, o 0 a 100, curiosamente, aqui ele é ruim. Ele fica em 12 segundos. Das duas é uma. Ou está errado na ficha técnica, o que eu acredito que seja difícil, ou a segunda hipótese, que tem uma boa relação de peso-potência, porém, para arrancadas, que é o que conta no 0 a 100, ele é bem lento, porque aqui ele é equipado com um câmbio automático convencional de 6 velocidades, né? Como eu disse, ele é o A6GF1. Ele é basicamente o mesmo câmbio lá do HB20. Aqui ele é acoplado ao motor por conversor de torque, então as trocas de marcha são feitas de forma suave, sem trancos. É um câmbio muito bom, é um câmbio bem confortável, você nem percebe ali as trocas de marcha. Porém, para isso acontecer, ele acaba sacrificando um pouco o desempenho, principalmente nas arrancadas, então ele demora um pouco para partir. Por isso, o 0 a 100 não ficou dos melhores. O sistema de suspensão aqui é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Ele perdeu o sistema Multilink que vinha lá na primeira geração, mas já conta aqui com controle de tração e estabilidade, que ajuda a manter esse carro aí na trajetória correta nas curvas, então tudo certo. Sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. A direção é elétrica, como eu mencionei, com assistência variável, com modos de seleção de assistência bem interessante. E o porta-malas tem 378 litros de capacidade, com possibilidade de rebatimento do encosto traseiro, que, além disso, é bipartido. Não é o maior da categoria, mas está bem acima de concorrentes aí como um Ford Focus, por exemplo. Então, dá para levar bagagens aí de 3, 4 pessoas com alguma tranquilidade. Mas falando agora em pontos positivos principais de se adquirir um i30 de segunda geração, o primeiro deles aqui é a robustez e confiabilidade mecânica. Esses motores aí, tanto da linha Gama, linha Kappa lá do HB20, quanto aqui da linha NU, né? Tem o motor do i30, Elantra e X35. São excelentes motores, bem confiáveis, de boa construção, feitos realmente para durar. Com bom desempenho, como vimos aqui em números, é claro, não nas arrancadas, mas para manter velocidade ele até que vai bem. Esse 1.8 deu um fôlego extra para o i30. E o consumo de combustível ele é ok, na média, considerando as características desse conjunto mecânico. Bom espaço interno, ergonomia também muito boa, os comandos ali são bem localizados, tanto os botões dos vidros das portas, quanto os comandos ali do ar-condicionado, do sistema de som, botões dos volantes, tudo muito bem à mão. É um carro que encaixa bem, que te veste bem, você tem tudo ali muito de fácil acesso. Além disso, é um carro bem estável, como eu disse, mesmo perdendo a suspensão traseira Multilink, ele conta com controle de tração e estabilidade, então não vai te passar sustos aí na estrada, em curvas de alta velocidade. Lista de equipamentos excelente, se você procurar direitinho, encontrar um carro desse aí com a maioria desses equipamentos, você pode ter uma boa relação de custo-benefício, o que é interessante. E é um carro até bem seguro em caso de colisão, melhorou bastante aí a questão de resistência estrutural, utilizando aços de ultra alta resistência em locais estratégicos da carroceria para manter aquela célula de sobrevivência ali intacta. Bem interessante. Porém, tem que falar aqui dos pontos negativos de se adquirir um carro desse. Primeiro aqui é que esse motor não é flex. Numa época em que todos os concorrentes aqui
já vinham com essa tecnologia, eu considero um ponto negativo. Tem regiões do Brasil que o etanol está mais barato que a gasolina proporcionalmente, então é mais vantajoso utilizar o combustível vegetal. Então, com esse carro você não vai ter opção, vai ter que utilizar sempre gasolina. Além disso, é um motor um pouco mais ruidoso, não tem aquele isolamento acústico tão eficiente, então esse ruído passa muito para dentro da cabine. Para quem gosta de ouvir o barulho do motor, legal, ok, mas para quem não gosta, quer conforto, quer silêncio a bordo, esse carro pode incomodar um pouco. Além disso, as peças de acabamento são caras, como eu falei lá no início do vídeo, né, na parte de seguro. Isso vai fazer o seguro desse carro ficar mais caro. Computador de bordo tem com várias funções, bem legal. Porém aqui, tanto o consumo médio quanto o consumo instantâneo são informados em litros por 100 km. Isso aí vem muito comum na linha Hyundai, na linha Kia. Incomoda bastante, você tem que ficar fazendo aquela continha ali, dividindo 100 pelo número que aparece lá no computador de bordo para você saber realmente quantos quilômetros por litro que aquele carro está fazendo, né? Porque essa medida de quilômetros por litro é que a gente utiliza aqui no Brasil. Então é um ponto negativo que eu considero. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, principalmente a parte da frente, costuma raspar com um pouco mais de facilidade, algo para ficar atento aí nas entradas de rampa, nas lombadas. Os pneus são de perfil baixo, então podem tornar esse carro um pouco mais desconfortável, principalmente em estradas e ruas não muito bem pavimentadas. Apesar da suspensão ter uma calibragem ali mais neutra, mas os pneus aqui jogam um pouco contra. Além disso, o acabamento interno ele é em sua maioria em plástico duro, com exceção da parte superior ali do painel que tem um soft touch, mas os encaixes costumam dar folga com o tempo e aí acaba gerando ruídos, acaba incomodando um pouco também a vida a bordo. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do i30 de segunda geração, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre um i30 e um outro carro? Muito provavelmente lá já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.